Querido amigo, estamos caminhando passo a passo, conhecendo a vida de Abraão e aprendendo através das suas experiências como deve ser a nossa relação com Deus. Hoje a nossa tarefa é estudar o final do capítulo 22, nos versos 20 a 24 e todo o capítulo 23, do verso 1 até o verso 20. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e, se possível, acompanhar-nos nesse estudo fazendo anotações para melhor fixar as lições que vamos extrair da palavra de Deus. Querido amigo, no último programa, você deve estar lembrado, nós estudamos o capítulo 22 de Gênesis, onde encontramos a história do sacrifício de Isaque. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, Isaque. Para Abraão, isso significava uma grande prova, porque não somente ele amava muito a seu filho, mas aquilo que era uma prática que o próprio Deus proibia, isto é, matar um ser humano, estava sendo pedido a ele. Vimos também que na hora da execução de Isaque, Deus interrompeu o holocausto e um carneiro substituiu Isaque no altar. Abraão havia dito a seu filho, quando esse perguntou onde estava o cordeiro, que Deus haveria de prover o animal para o sacrifício. E, de fato, Deus providenciou o animal. Alguém poderá perguntar, então, por que Deus pediu isso de Abraão? E a resposta só pode ser esta. Deus não somente quis provar a fé daquele que seria o pai da fé de todos os cristãos, mas quis mostrar também em Isaque um tipo de Jesus Cristo que foi oferecido no altar da cruz. Houve uma provisão para Isaque que foi substituído no altar. Mas para Jesus, para Jesus não houve essa substituição. Jesus foi oferecido na cruz do Calvário e era por meio de Cristo que Abraão poderia ser uma bênção para muitas nações. E Abraão cria nisso. Em Isaque, pela fé, o próprio Abraão poderia ver o seu Salvador lá no futuro. Isaque era apenas um tipo de Cristo, porque o Salvador só veio séculos depois. Então, por meio daquele sacrifício de Isaque, Deus estava revelando a Abraão e a todos os seus filhos da época do Antigo Testamento o que iria acontecer futuramente com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O próprio Senhor Jesus disse em João 8,56 que Abraão viu o seu dia e se alegrou, significando então que, ao compreender o plano salvífico de Deus, Abraão alegrou-se por fazer parte dele. Deus pregou o evangelho a Abraão por meio de Isaque. E todos os homens, antes e depois da cruz, são salvos apenas em Cristo, por meio de Cristo. Jesus Cristo na cruz sempre foi a única maneira de Deus salvar o ser humano. Enquanto nós olhamos para a cruz no passado, nós que estamos agora no século 21, Abraão e os demais crentes do Antigo Testamento olhavam para a cruz de Cristo no futuro, mas todos nós somos salvos somente por Cristo Jesus. O texto de hoje, então, começa nos versículos 20 a 24, onde vemos a descendência de Naor. Você se lembra quem era Naor? É isso mesmo. Naor era um dos filhos de Terá, conforme o capítulo 11, versículo 27 a 29. Portanto, Naor era irmão de Abraão. O texto diz que Naor teve 8 filhos com a sua esposa Milca e 4 filhos com a sua concubina Reumá. Esses 12 filhos de Naor foram os ancestrais das 12 tribos arameias, assim como Abraão também se tornaria ancestral das 12 tribos de Israel, através do seu neto Jacó, como estudaremos posteriormente. Destaca-se aqui no texto o nome de Rebeca, que também viria a ser esposa de Isaque. Vamos então para o capítulo 23, onde nós vamos encontrar a morte e o sepultamento de Sara. Diz assim o texto dos versículos 1 e 2. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Querido amigo, veja só, Sara tinha vivido uma longa vida. Como todos nós, Sara também teve falhas na sua vida como uma serva do Senhor.
Provavelmente, por respeito e por obediência, ela consentiu e concordou com Abraão em mentir sobre seu estado civil, apresentando-se como irmã e não como esposa de Abraão. E isso ocorreu por 2 vezes. Uma vez mentiu para o faraó, conforme o capítulo 12, e logo depois que Deus chamou Abraão para andar com ele. Sara, sendo estéril, com todo o peso que isso significava e também ansiando pela realização da promessa da descendência prometida, ela tomou a iniciativa e elaborou um plano que foi aceito por Abraão. Sem medir as consequências, ela ofereceu Agar, a sua serva egípcia, para que por ela Abraão gerasse um filho. E você se lembra, o resultado foi catastrófico. Ela teve o desprezo de Agar quando essa percebeu que estava grávida. E aí ela mandou embora de casa e depois aceitou-a novamente. Veja que vida conturbada. Sara duvidou do cumprimento da promessa divina por causa da sua idade avançada. E quando recebeu a visita dos anjos que confirmaram a palavra divina, ela riu, entendendo que aquilo era impossível de acontecer. Quando descoberta nessa atitude incrédula, ela mentiu novamente, mentiu ao anjo, dizendo não ter rido. Mentiu mais uma vez, conforme combinara com Abraão, agora enganando Abimeleque, que era rei de Gerar. Ela obteve então a promessa e aí, por fim, deu à luz a Isaque. Quando Isaque foi desmamado, Sara percebeu que Ismael, o filho de Agar, desprezava o pequeno Isaque. E aí ela pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho da sua casa. Com desacertos, criou o filho e conviveu com ele por mais de 37 anos, certamente influenciando em muito a sua vida. Mesmo com esses desacertos, destaque-se também na sua vida alguns fatos importantes. Sara era uma mulher bonita. Ela atraía a atenção por sua muita beleza. Sara teve o seu nome trocado por Deus de Sarai para Sara, que quer dizer princesa. A despeito das suas fraquezas, ela foi honrada por Deus, sendo considerada mãe das nações. Reis de povos procederiam dela. Ela foi submissa ao seu esposo Abraão, chamando-o até de Senhor, tornando-se assim modelo das esposas cristãs, conforme as recomendações de Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 6. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, ela recebeu o poder de Deus para se tornar mãe e foi colocada então na galeria dos heróis da fé, tornando-se junto com Abraão a origem de uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Certamente, a vida de Sara, especificamente para as mulheres tementes a Deus, serve de modelo. Mas para todos nós, na verdade, a vida dessa serva de Deus traz lições incontáveis. Que possamos, capacitados pelo Espírito Santo, retirarmos as lições necessárias para que as nossas vidas também sejam cada vez mais agradáveis a Deus. Querido amigo, depois desse rápido resumo da vida de Sara, necessitamos então continuar com aquilo que o texto nos mostra. Vamos a ele, vamos olhar agora o versículo 3. No versículo 3 nós lemos as seguintes palavras: Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Hete a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Querido amigo, você percebeu que esse é um relato muito interessante? Por quê? Porque temos aqui algumas observações que devem ser feitas.
Primeiro, observa-se aqui que Abraão se considerava um estrangeiro e peregrino na terra que Deus lhe havia prometido, inclusive querendo comprar um pedacinho dessa terra para sepultar a sua esposa. Por que ele não sepultou a sua esposa em outro lugar, fora daquela terra? Por que tinha que ser naquele pedaço de terra? É que ele cria firmemente que aquela terra pertenceria à sua descendência, pois assim Deus o havia prometido. Então, naquele momento, a terra ainda não lhe pertencia. Ele não podia se apossar ainda da terra que Deus lhe havia prometido. Mas ele sabia que a promessa de Deus seria cumprida no futuro. E por isso mesmo, então, fez questão de comprar um lugar naquela terra onde pudesse sepultar a sua mulher. Observa-se também que os filhos de Rete foram muito corteses, muito generosos com Abraão, oferecendo-lhe inclusive um pedaço de terra gratuitamente. Mas Abraão entendeu que não deveria receber de presente e por isso insistiu com eles para que recebessem o dinheiro pelo pedaço da terra. Os heteus chegaram a dizer a Abraão que ele era príncipe de Deus e por isso nenhum deles queria vender uma sepultura a ele. Essa frase do versículo 6, tu és príncipe de Deus entre nós, é muito significativa, pois embora alguns entendam que era apenas uma bajulação, uma cortesia rebuscada, cremos ser possível que os habitantes de Hebrom tinham realmente reconhecido as bênçãos de Deus sobre a vida daquele patriarca. Diante disso, então, vale a pena nos questionarmos. Será que as pessoas que convivem conosco percebem que nós somos abençoados por Deus? Será que os nossos vizinhos, parentes, colegas de serviço, colegas de escola, será que eles conseguem ver as ações de Deus em nossas vidas? Mas veja só, o texto diz que Abraão insistiu, e Abraão tinha razões para querer comprar aquele local da sepultura para sepultar Sara. Quem poderia garantir a Abraão que, se recebendo aquela sepultura de graça, não viessem depois os próprios heteus tomar de volta aquela terra sem que Abraão pudesse fazer absolutamente nada? Observamos então que Abraão, um homem cheio de fé, foi também muito prático e muito previdente. Ele queria um negócio mais sério, ele queria um negócio bem seguro, mais estável. Queria um local que perdurasse por muito tempo, que quando seus descendentes se apossassem daquela terra, pudessem encontrar ali aquele lugar que já lhe pertencia por direito de preço, por direito de compra. Abraão queria que no dia da ressurreição, sua esposa ressurgisse exatamente daquele local. Abraão cria na ressurreição, porque, conforme nós já mencionamos, o texto de Hebreus 11 diz que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho Isaque, caso tivesse sido realmente oferecido no altar. Abraão podia ter sepultado Sara num outro local, mas levado pela fé, ele queria colocá-la ali mesmo, para que dali ela ressuscitasse no último dia. Sobre a época final, sempre é bom lembrar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus foi para o céu, mas um dia ele voltará da mesma forma como ele foi visto subir. Cristo voltará e reinará na terra com todos os crentes. Reinará durante 1000 anos, e então veremos novo céu, nova terra. Assim, Abraão estava certo em adquirir aquela porção de terra prometida para ali sepultar Sara. Nesse texto também, querido amigo, além de vermos como essas pessoas foram gentis e educadas, tratando com delicadeza e tratando com cortesia Abraão, vemos também que ele, por sua vez, para se dirigir àqueles homens, aproximou-se deles com grande respeito e se inclinou diante do povo da terra, pedindo-lhes que estabelecessem um preço justo, o preço devido, discriminando então o local onde queria sepultar. Ele foi muito claro: eu gostaria de comprar a caverna de Macpela. O texto segue, e nos versículos 10 e 11 temos o seguinte relato: Ora, Efrom o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Rete, respondeu a Abraão. Ouvindo-o os filhos de Rete, a saber, todos que estavam na porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, dou-te o campo.
e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. O que eu quero destacar aqui é a pequena frase, todos que estavam na porta da cidade. Qual é o significado dessa pequena frase? Naqueles tempos, a porta da cidade era o local onde se tratavam as decisões jurídicas e oficiais. Ali eram formuladas e ratificadas essas decisões, realizando-se assim as transações comerciais e civis, conforme podemos também ver no versículo 18 e depois em Rute capítulo 4, versículo 1, no Salmo 127, versículo 5. Mas é interessante percebermos a insistência gentil e respeitosa dos filhos de Het querendo doar o terreno para Abraão. E aqui vale novamente nos questionarmos. Como é que tem sido o nosso tratamento com o nosso próximo? Vemos nesse relato gentileza de ambas as partes. Mas será que temos tratado assim os nossos irmãos na fé? É esse o tratamento que temos com os nossos vizinhos? É essa maneira como temos tratado os nossos colegas de serviço e de escola? A recomendação de Paulo em Romanos 12, 17 e 18 é a seguinte: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa recomendação de Paulo é muito própria para essa ocasião. Que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos gentis e corteses com o nosso próximo. Querido amigo, chegando ao final do programa, e ao final desse capítulo também, nós temos a conclusão dessa narrativa, onde constatamos que depois de muita insistência, de muita negociação, Abraão obtém o valor pelo qual queria adquirir a terra para o sepultamento de Sara. O texto dos versos 16 a 18 mostram que Abraão pesou a prata, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. E assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor se confirmaram por posse de Abraão na presença dos filhos de Het e de todos que estavam na porta da cidade. O valor dos 400 ciclos de prata foi um preço muito alto para aquela aquisição. Certamente, fragilizado pela morte de Sara e desejando sepultá-la com rapidez, Abraão não ficou preocupado se o preço era justo ou não. Uma vez que o valor foi estabelecido, foi fechado o negócio e logo em seguida, conforme nós lemos no versículo 19, aí o sepultamento foi feito. O capítulo termina com o versículo 20, que relata o seguinte: se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Querido amigo, nessa caverna de Macpela foram sepultados, além de Sara, o próprio Abraão, conforme 25, 9 e 10, Isaac, conforme 35, 29, Rebeca, Lia e Jacó, conforme 49, 31 e 50, 13. Segundo a tradição, esse túmulo, o túmulo desses patriarcas, estaria hoje localizado no interior de uma grande mesquita muçulmana em Hebrom. Naqueles dias, culturalmente, as pessoas tinham um forte desejo de serem sepultadas com seus antepassados na sua terra natal. Então, ao adquirir essa terra para o sepultamento de Sara, Abraão demonstrou o seu compromisso e a sua fé inabalável na promessa do Senhor de que Canaã seria sua nova pátria, a pátria da sua numerosa descendência. E nós sabemos que, na verdade, essa exigência de Abraão, essa insistência em comprar exatamente aquela terra, estava correta, porque, posteriormente, depois de várias gerações, aquela terra de Canaã, de fato, tornou-se a terra prometida, a terra que Israel tomou posse, isso já na época de Josué, mas que será um estudo que teremos daqui a algum tempo na nossa caminhada de estudar a Bíblia toda. Querido amigo, um dia, todas essas figuras importantes para os judeus, para os muçulmanos e para nós cristãos, desse mesmo lugar, dessa caverna, desse campo de Macpela, eles se levantarão para a grande ressurreição quando Jesus voltar para implantar o milênio, que será um período maravilhoso, onde a terra toda será comandada com amor e justiça, tendo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A grande pergunta que nós devemos fazer nesse momento, pensando nessa realidade de que o Senhor Jesus voltará, e conforme o livro de Atos disse, os anjos disseram aos discípulos, assim como ele subiu, ele também voltará. A grande questão que se faz importante nessa hora é refletirmos sobre a nossa posição em relação a esse período. Se nós estivermos vivos, estaremos com o Senhor? Ou, se nós estivermos mortos, será que ressuscitaremos para participar desse reinado do Senhor nesse período tão especial como a Bíblia diz que será o milênio? A minha palavra é, eu estarei lá. E a minha pergunta é, e você? De fato, a nossa responsabilidade, quando nós lemos um texto que nos leva a refletir sobre a vida futura, a nossa responsabilidade é avaliarmos as nossas vidas e verificarmos como nós estamos em relação ao Senhor Jesus Cristo. Um dia ele voltará como Senhor dos Senhores. Não voltará mais como Salvador, voltará como juiz. Como nós estaremos diante do Senhor? Minha oração é que nós nos encontremos lá, diante do nosso amado Salvador, o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Abraão estava certo que um dia ele ressuscitaria com Sara desse local que ele insistiu tanto para adquirir. Ele queria ressuscitar dali, da sua terra prometida, daquela terra que Deus havia prometida. Nossa oração, minha oração, sua oração, espero que seja essa, que um dia todos nós possamos ressuscitar e nos encontrar e receber o bem-vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos assim finalizando mais um estudo. Nós vimos uma parte importante da vida de Abraão, o seu cuidado para com a sua querida esposa. Uma vida cheia de altos e baixos, mas uma vida que nos motiva a andar olhando pela fé. Sara também foi uma heroína da fé, conforme o capítulo 11 de Hebreus nos comunica. Finalizando então o nosso programa, nós queremos agradecer a sua companhia e queremos que você anote o nosso endereço. Ele vai ser informado daqui dentro de alguns segundos. Escreva para nós compartilhando suas experiências com Deus. Nós queremos mandar um forte abraço para você e que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.